a índole de Deus é santa, e essa índole de Deus, por ser santa, exige justiça contra o pecado. Logo, o pecador pode ser perdoado por se arrepender, mas vai sofrer as consequências pelo seu ato. Foi o que aconteceu com Davi. Mas mesmo Davi sabendo, mesmo Deus sabendo das falhas de Davi, em nenhum momento Deus anulou quem Davi era. Deus foi com Davi até o fim da sua vida. Mesmo com Davi falhando, Deus foi com Davi. Sabe por quê? A Bíblia diz que vai secar a flor, vai murchar a erva, mas a palavra do Eterno não pode cair por terra. Deus é Senhor, Ele sabe o que te promete. Deus sabe quem você é. Você acha que Jesus, quando foi atrás de Pedro na Galileia, você acha que Jesus, quando escolheu Pedro também na Galileia, será que Jesus não sabia quem Pedro era? Sabia, mas você vai ver que Jesus já sabia que Pedro também iria o trair. Olha que coisa interessante, quando Pedro disse para Jesus, ao ouvir de Jesus a expressão: hoje vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. O pastor será ferido e será dispersado as ovelhas, e vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. Zacarias capítulo 14. Jesus cita a expressão do profeta Zacarias. Aí Pedro abre a boca por entender que andou com Jesus cerca de 3 anos e meio. Pedro então, se sentindo no direito de falar porque conhecia Jesus como nenhum outro, Pedro então abriu a boca e disse: ainda que todos te abandone, eu jamais vou abandonar o Senhor. Agora olha para cá, que coisa interessante. Por que Pedro disse essa expressão? E quando ele disse essa expressão para Jesus, ainda que todos te abandone, eu não vou te abandonar? E por que Jesus replicou dizendo, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar? Por que Pedro disse que não abandonaria Jesus? E por que Jesus voltou a fala e disse, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? Porque pelo fato de Pedro ter andado com Jesus 3 anos e meio, Pedro entendeu o seguinte: eu conheço quem eu sirvo, eu conheço Jesus como nenhum outro aqui em Israel conhece, porque eu ando com ele. Mas por que Jesus disse, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? Jesus está falando uma verdade para Pedro na resposta de Cristo. Jesus está dizendo, embora você me conheça, mas sabe por que você vai me negar? Embora você me conheça, mas eu vou mostrar para você que você não se conhece. Você vai me negar. Então às vezes falamos algo em relação a Deus, porque achamos que conhecemos Deus, mas nós mesmos não nos conhecemos. Mas mesmo Pedro negando a Jesus, pega isso aqui, mesmo Pedro negando a Jesus, quando Jesus ressuscitou, quando ele apareceu no jardim para as 2 Marias, e quando Maria Madalena foi tocar nele, a Bíblia diz que Maria olhou para ele quando viu o sepulcro vazio. Ela disse, raptar o corpo do meu mestre, raptar o corpo do meu Senhor. Ela foi até o jardineiro. Quando chegou perto do jardineiro, ela disse, você sabe aonde colocar o corpo do meu mestre? Quando o grandão da Galileia virou para Maria, que ela viu aquele ser resplandecente, ela disse, Rabi,
E ele disse: não me toques agora, ainda não é chegada a hora. Diga a Pedro e aos demais discípulos que me aguarde na Galileia, que eu estou chegando lá. Dá glória só se tu pecar. 3 dias atrás Pedro negou Jesus. 3 dias depois, após estar ressurreto, sabe qual é o nome do primeiro discípulo que Jesus cita? O apóstolo Pedro. Oh glória! Tem gente que acha que Deus vai te esquecer pelo deslize. Tem gente que acha que Deus vai te abandonar porque você falhou. Irmãos, eu vou falar da glória só se você quiser. Adão era perfeito e falhou. Vou repetir mais uma vez: Adão era perfeito e falhou. Lúcifer era perfeito e falhou. Você acha que Deus vai te abandonar por causa de uma falha? Olha para mim, Deus não te abandona quando você peca. Deus só não pode viver em você quando você quer viver no pecado. Mas se você se arrepender, o poder do pecado é neutralizado. Ele perdoa teus pecados e ainda diz na cara do diabo: pode me aguardar que eu vou buscar e vou trazer ele de volta.